Item 3. Para inserir um novo valor à fila, é necessário verificar, então, né, previamente se a fila não está cheia. Porque, por exemplo, por exemplo, nessa primeira situação aqui, do item 2, se eu quiser inserir mais um elemento, nesse caso é uma fila de números inteiros, né? Então, se eu quiser inserir esse elemento aqui, ó, 18, dentro dessa fila, eu não posso permitir essa inserção, porque a minha fila já tem elementos que o tornem essa estrutura cheia. Eu não posso colocar o 18 aqui, por exemplo. Eu não posso sobrescrever o 18 com um elemento aqui. Não posso fazer isso, tá? Não posso fazer isso, tá? Isso aqui está errado, tá? Então, eu vou ter essa política. Se a minha fila está cheia, eu não posso inserir um elemento, tá? Agora, se a fila não está cheia, tudo bem, a inserção é permitida. Nesse caso, o 18 pode ser inserido, tá? Porque a fila não está cheia, ou seja, quando o índice do final da fila for menor do que o tamanho da fila, então significa que eu tenho espaço ainda, tenho vaga, tá? Então, para inserir um novo valor à fila, é necessário verificar previamente se a fila não está cheia. Caso a fila não esteja cheia, então o novo valor é adicionado no índice correspondente ao final da fila. Caso contrário, o novo valor não é adicionado na fila. Então vamos supor que eu quero colocar o valor 10, que nem está aí no exemplo. Eu quero fazer a inserção do valor 10 na fila, tá? Então eu vou desenhar os nomes aqui do vetor, só para a gente entender. Desenhar os índices, né? Os indicadores aqui indica em azul o início, em vermelho indica o final da fila, né? Naquele momento, quando eu quero inserir o valor 10, né? Então, nesse caso, o primeiro passo é fazer o quê? Verificar, vou colocar aqui, ó, primeiro, né? Verificar se o índice do fim da fila é menor que o tamanho da fila. Nesse caso, verificar se o índice do final da fila é menor que 5, né? Porque se minha fila tem, se eu tenho 5 compartimentos, então minha fila tem tamanho 5, né? Nesse caso, 3 é menor que 5, né? Isso é verdadeiro. Então, a inserção é permitida. Então, nesse caso, o valor 10 vai ser inserido nessa posição, que nem está sendo mostrado aqui, né? Ó. Certo? Caso o índice do final da fila seja menor que o tamanho da fila, então a inserção é realizada no final da fila. Certo? Além disso, né? Vou desenhar aqui nessa outra situação o índice do início e eu vou fazer aqui embaixo o índice do final da fila. Deixa eu apagar isso aqui, tá? O índice do final da fila, né? O índice do final da fila, antes de eu inserir o 10, estava aqui, né? Opa, estava aqui, ó. Perdão, estava aqui, né? Certo? Depois que eu insiro o elemento, o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar o índice do final da fila, porque se eu quiser inserir um outro elemento, eu faço a mesma verificação e eu insiro no índice que corresponde ao final da fila. Nesse caso não vai ser mais o 3, vai ser o índice 4. E assim sucessivamente, né? Inserir um outro elemento aqui. O que eu faço? Atualizo o índice do final da fila. Venho aqui para a posição 5. Só que quando chegar na posição 5, o que vai acontecer? A inserção não vai ser permitida, porque
O índice que corresponde ao final da fila não é menor do que o tamanho da fila, né? Que é o que está sendo representado ali na segunda imagem, tá? Deixa eu só desenhar a seta aqui que eu apaguei, né? Então, ocorre essas duas coisas, tá? Primeiro, verificar se o índice do fim da fila é menor do tamanho da fila. Se for, tá? Vou colocar aqui, ó. Se for, né? Vou colocar aqui. Primeiro ponto. Se for, inserir no fim da fila. E olha só um pouquinho que travou aqui. Ufa, ainda bem que voltou, né? E, além disso, atualizar índice do fim da fila. Beleza? Foi o que a gente fez. Agora, tem outro exemplo, né? A inserção do valor 10 quando a fila está cheia. Quando a fila está cheia, significa que o índice de início está aqui e o índice de fim está aqui, ó, apontando para um possível índice 5, que não existe, né? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, o índice do final da fila não é menor do que o tamanho da fila. Isso não é verdade. Então, a fila significa que a fila está cheia, então eu não posso inserir esse elemento. Tá? Beleza? Então tem um algoritmo que meio que explica essa situação, né? Tem a declaração, eu tenho declaração e o tamanho, né, da minha fila, indicador de início, indicador de fim da fila, e esse aqui como se fosse um valor que eu vou ler da entrada e vou tentar colocar esse valor na fila, né? Então, escreve leia, e aí a verificação que eu mencionei anteriormente tá aqui, né? Ó. Se o índice do final da fila for menor que o tamanho da fila, então eu adiciono o elemento que eu li da entrada no final da fila, ou seja, no vetor F, no índice indicado pelo final da fila, e depois atualizo qual que é o índice do final da fila, porque o índice do final da fila vai ser próximo, né? Vai ser o mais um, vai ser o seguinte, o consecutivo, né? O que estava atualmente, né? Agora, se o índice do final da fila não for menor que 5, então significa que a minha fila está cheia, tá? É lógico que aqui toda essa situação deveria, né, vai estar, na verdade, quando a gente for implementar isso, vai estar dentro de uma estrutura de repetição, né? Porque a ideia é que eu enfilere, né, vários elementos, e não só enfilere, né? Eu vou ter duas coisas, eu vou ter uma ordem de chegada dos elementos e também, em paralelo, eu vou ter uma ordem de saída desses elementos, né? Ou seja, como se eu fosse atendendo as pessoas, não com uma certa frequência, né, ou com a mesma frequência da ordem de chegada, mas a ideia é que eu vá atendendo as pessoas e também as pessoas vão chegando nessa fila. Então eu preciso ter esses dois controles. Tudo bem?